O Profissão Repórter de hoje vai mostrar o aumento do número de pessoas mortas por policiais militares. 801 pessoas mortas em 2014 no estado de São Paulo. 80% a mais em relação ao ano anterior. Os policiais mataram uma pessoa inocente, o Kelvinho. Aí a gente se revoltou, né? Os moradores estão chegando agora no local em que os 12 homens foram mortos pela polícia militar. Moradores denunciam a execução de 12 pessoas na periferia de Salvador. Que eles renderam os meninos, cercaram os meninos, rendeu os meninos, pegou um por um, trouxe para aqui, depois matou na frente da viatura. A dor dos parentes de policiais mortos em ação. E ele se foi. E pra gente não restou o quê? Prometo honrar e ostentar esse braçal e bona. Ele amava a profissão, a farda era a segunda pele dele. Guarda do Embaú em luto, Ricardo, ídolo eterno. Em Santa Catarina, o assassinato do surfista Ricardo dos Santos revolta uma comunidade. O crime foi cometido por um policial militar de folga. Nossa Senhora, gente. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. E a gente quer polícia para proteger a comunidade, não é para matar. Não é porque nós moramos na favela que ele pode chegar matando os filhos da gente. Olha lá, tem fogo no ônibus, já fala. Um ônibus incendiado por moradores de uma favela me chamou a atenção. Era noite de sábado e com uma câmera amadora começamos a descobrir o motivo do protesto. Os policiais mataram uma pessoa inocente, o Kelvinho. Aí a gente se revoltou, né? Não fizeram nada contra eles. Quem é o Kelvinho? É um amigo nosso, ele era trabalhador. Kelvinho era o apelido de Crauellen Barbosa Sena. Ele tinha 19 anos, uma filha de 3 anos e 2 empregos. Ele era alinhador de rodas e trabalhava à noite de entregar pizza. Dezenas de pessoas assistiram ao crime. Somos cercados pelas testemunhas. Do jeito que ele caiu, ele já ficou já. Os caras deram acho que 8, 7 tiros nele. Ele que tá no chão ali? Eu e ele, senhor. Você pediu na hora para não atirarem em você? Pediu pelo amor de Deus. Sim, senhor, pelo amor de Deus, para não atirar nele que ele tem filha, certo, senhor? O crime foi dia 29 de março do ano passado no bairro de Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Voltamos um ano depois. Bom, é aqui a casa da mãe do Kelvinho. O inquérito ainda não está concluído. A mãe de Kelvinho me mostra o boletim de ocorrência. Morte decorrente de intervenção policial. Mais de 20 moradores viram o crime acontecer, mas só um foi citado no boletim. Os demais ouvidos foram os próprios PMs. Ouviu o policial que matou que disse que viu uma arma na mão do seu filho. Ele ouviu também uma pessoa que estava ali, que não é da polícia, que disse que o seu filho não estava com arma. Sem ter ouvido as principais testemunhas, o escrivão concluiu que o PM matou Kelvinho em legítima defesa. Ao pressentir estar em perigo atual e iminente, sacou sua pistola e desferiu 7 tiros contra o hipotético agressor, que na verdade trazia consigo uma arma de brinquedo. Você sabia disso? Não, mentira, ele não estava armado, a gente chama de brinquedo. A mãe de Kelvinho e as testemunhas afirmam que os PMs puseram uma arma ao lado do corpo para incriminá-lo. Baixou do lado do meu filho, fingiu que estava olhando alguma coisa, colocou a arma e tirou. Que todo mundo aqui viu. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que os PMs mantiveram a versão de que revidaram aos tiros disparados por Crauellen. Mas no boletim de ocorrência, os próprios PMs não falam em troca de tiros e que a arma encontrada na cena do crime era um revólver de brinquedo. Kelvinho foi uma das 801 vítimas da Polícia Militar no estado de São Paulo em 2014. Com certeza é uma situação alarmante que deixa qualquer cidadão preocupadíssimo.
O aumento das mortes foi de mais de 80% em relação ao ano anterior. E a maior parte destes crimes, segundo o ouvidor, já está com impunidade garantida. De 801 mortes, com certeza mais de 700 inquéritos policiais foram arquivados. O que alegam é que não existe indícios de dolo naquele homicídio, e sim uma resistência ocorrida numa intervenção policial. Também aumentou o número de denúncias de uso do chamado kit flagrante para incriminar as pessoas mortas pela PM. Coloca-se uma arma, um revólver com numeração raspada. Dizem que no kit faz parte cápsulas de cocaína, ou pedras de crack, ou trouxas de maconha, que os policiais carregam numa mochila. O senhor tem conhecimento disso? Sim, nós já denunciamos, inclusive, uma situação em um terreno de uma das delegacias de polícia aqui da capital de São Paulo, onde foi encontrado drogas e objetos para esse suposto kit. Isso realmente pode existir como ocorre realmente na realidade. Polícia! Não vai, tá querendo tumultuar, não vai entrar. Tá resolvendo. Tá resolvendo? O protesto no bairro do Cabula, em Salvador, é contra a polícia, que matou 12 jovens em uma favela. Eles tinham entre 17 e 25 anos. Racista! Racista! 5 dias depois das mortes, os movimentos negros aqui em Salvador fazem um cortejo e a polícia militar acompanha bem de perto. As minhas mãos e te adorar. A Secretaria da Segurança chegou a dizer que dos 12 mortos, 9 tinham antecedentes criminais. Depois, corrigiu a informação, dizendo que eram 2. E a polícia, invariavelmente, para justificar esses assassinatos, ela diz que são bandidos, que têm passagem pela polícia, como se justificasse bandidos, pessoas que têm passagem pela polícia, serem mortas. Nós não temos pena capital aqui, mas parece que está instituída a pena capital. Preto é o genocídio do povo preto! A primeira uma ação policial que mata 12 pessoas é uma ação desastrosa. E nesse caso, há vários indícios de que houve uma execução sumária. Os moradores estão chegando agora no local em que os 12 homens foram mortos pela polícia militar. Os moradores encontram chinelos e roupas dos mortos. A polícia diz que a perícia já foi feita, mas os moradores já encontraram, olha, tem uma cápsula de uma bala ali. O que as pessoas daqui contam sobre o que aconteceu? As pessoas que eles renderam os meninos, cercaram os meninos, renderam os meninos, pegou um por um e trouxe para aqui, depois matou na frente da viatura, depois jogaram no mato os meninos, tiraram as roupas e trocaram de roupa dos meninos. No hospital, policiais fotografaram os corpos dos 12 jovens. Os mortos aparecem vestidos com fardas do exército. Segundo a polícia, é um indício de que se tratava de um grupo criminoso organizado e bem equipado. A roupa dele tá aqui, se nas fotos eles aparecem com roupas do exército. Ah, porque eles vestiram e aqui pra você ver aqui, ó, que a camisa dele estão toda fuzilada. No depoimento, os 9 PMs envolvidos nas mortes dizem que foram recebidos a tiros pelo grupo, que planejava explodir um caixa eletrônico. Amanhã está completando um ano da morte de um morador de rua aqui da cidade de Rio Preto. O caso envolve um policial militar acusado pelo assassinato e fraude na investigação. A jovem repórter da Rádio CBN, Josiane Teixeira, está no seu primeiro ano de profissão e já deu um grande furo de reportagem. Segui para lá, onde já havia uma viatura da Polícia Militar, junto com um policial que tinha atirado no morador de rua, né? Fotografei todos os ângulos. Um celular? Isso, um celular, um aparelho celular. Você fotografou o soldado Alexandre? Fotografei também, fotografei as viaturas que estavam em volta. As fotos mostram que o PM que matou o Bruno estava de folga. Aqui é o policial Alexandre Mendes conversando com amigos dele, né, da Polícia Militar, reunidos ali. Dá para deixar claro aqui que ele estava de bermuda, camiseta e chinelo, né? Não estava trabalhando, então? Não, não estava. O soldado disse que o morador de rua o atacou com uma faca e que por isso atirou em legítima defesa. Dias depois,
Josiane teve acesso às imagens da perícia e levantou suspeitas sobre o caso. E essa foto foi a decisiva, né? Depois que eu soube dessa foto, eu imediatamente busquei nos meus arquivos para ver se eu conseguia localizar essa faca nas minhas fotografias, né? Não consegui localizar e fiquei bastante impressionada, né? Nas fotos tiradas por Josiane, 2 horas antes da chegada da polícia técnica, não há faca na cena do crime. Aqui a gente não vê nenhum objeto do lado do corpo. Se a faca estivesse naquele local onde foi fotografado, o bombeiro estaria pisando em cima da faca. A persistência da repórter mudou o rumo das investigações. As provas materiais, principalmente o local do crime, né, incluindo até a fotografia, as imagens apresentadas pela repórter, serviram para a gente requisitar novas perícias e confrontar a versão apresentada pelo policial militar. Esse conjunto probatório nos serviu de base para entender que não houve a legítima defesa e foi um caso de execução e procedemos o formal indiciamento por esse crime. Sim. Cada assunto relacionado com violência vai virar uma testemunha, vai dar um depoimento, como é que fica a sua vida? Eu acredito que não é toda a cena do crime que a gente vai ser decisivo. Independente da minha profissão como repórter, eu fiz pelo que eu acredito, pela justiça, pela verdade. O soldado Alexandre Mendes continua trabalhando normalmente aqui na cidade de Rio Preto. Ele mora nesta casa, que fica bem perto do local do crime. No quartel onde o PM trabalha, também não fomos atendidos. Em fevereiro do ano passado, nós chegamos a fazer uma reunião aqui porque todos os moradores não aguentavam mais o problema dos moradores de rua. A comerciante Eliana Lucato lidera uma campanha contra os moradores de rua. Ela é vizinha e amiga do PM que matou Bruno. E sobre a atitude do Alexandre, o que a senhora achou? Qualquer indivíduo se defender da coisa, eu acho que é o direito nosso, sabe, de coisa. Eu não concordo de só o bandido poder matar a gente. Quando eles descem aqui, a gente todo mundo entra pra dentro de casa, porque ninguém quer tomar tapa na cara, ninguém quer tomar bicuda na canela, ninguém quer tomar murro na costela. Eles são os policiais militares. No começo do mês, a PM matou 12 jovens na comunidade. Uma testemunha aceita falar com uma condição: não mostrar o rosto. O que eu vi foi os rapazes saindo tudo de dentro do mato, já rendido. Tinha uma Ranger e mais 4 policiais, aí eles já estavam tudo rendidos, rapazes. Quando desceu mais uns 4 policiais correndo, aí chegaram e começaram a dar tiro, mataram os caras. Ainda tinha um com um celular assim, ó, filmando. Aqui, quando policial? Sim, tudo escuro e eles estavam filmando. Essa luzinha aqui estava acesa aqui, ó. Aí começaram a jogar os corpos dentro da Ranger e depois levaram. Você iria até a polícia contar a sua versão? Pai, não, sei lá, velho, eu fico meio de represário, né, velho? Eu não tenho ninguém por mim, a não ser Deus, velho. Tenho medo, muito medo, muito medo. Muito medo mesmo. E eu não tô mentindo, não. Não todos, que eu não uso não todos, mas alguns aí, o que eles faziam era vender as drogas deles. A polícia tinha que entrar aqui e prender, não matar. Nós viemos ao quartel da Polícia Militar saber o que o secretário de Segurança Pública tem a falar sobre as mortes no Cabula. É preciso que essas pessoas que testemunharam o fato compareçam à unidade para que a gente também consiga ampliar as alegações de ambas as partes. Até que nos prove ao contrário, nós ficamos com a palavra dos nossos policiais. A investigação está aberta e nós temos aí 30 dias para verificar se essas palavras que foram colocadas, se a forma como os policiais contaram essa história procede ou não. Qual é a versão dos policiais para essa ação que resultou com 12 mortes no Cabula? Eles receberam um informe de movimentação suspeita naquele local. E ao chegarem no local, se depararam com uma grande quantidade de criminosos armados, fardados com roupa do Exército, que vieram já atirando contra a guarnição da Polícia Militar. Um PM foi ferido de raspão. Um dos policiais disse que eles enfrentaram 40 homens armados e que só estão vivos graças a um milagre de Deus.
A polícia mostrou armas, drogas e outros objetos que diz ter apreendido com os jovens. Nas redes sociais também foram mostradas imagens dos corpos, que estão muito machucados. Nós estamos apurando quem foram as pessoas que tiraram fotos, que filmaram e distribuíram pelas redes sociais, né, para que essas pessoas sejam punidas. Isso é crime. Tem uma foto que mostra um policial com... É isso, e a Corregedoria está atenta a isso. Como é que está a sua família agora? Triste, tá todo mundo triste. Não tem por que a gente ficar feliz aqui, né? Porque já tirou um pedaço de mim. Ela perdeu o irmão nessa ação da polícia. Natanael tinha 17 anos. A avó que criou o adolescente me recebe com um desabafo. Você acha que a casa de um traficante, de um ladrão de banco que ia roubar banco, tinha sofá para sentar? Se a gente fosse ladrão, ia morar numa casa dessa? Você já viu algum rico morar numa casa dessa? A coisa mais importante que eles tiraram de mim foi a vida de meu neto. Aquela coisa mais linda que a vovó tinha. Tá acendendo algumas velas aqui. Chego à guarda do Embaú uma semana depois do surfista Ricardo dos Santos ser morto a tiros por um policial militar de folga. A comunidade ainda está em choque. Guarda do Embaú em luto, Ricardo, ídolo eterno. Ricardinho surfava desde os 7 anos. Ele virou profissional especializado em ondas grandes e conheceu o mundo disputando campeonatos. Mas sempre voltava para a guarda do Embaú. Um guri bom, humilde, e ele nem sabia a fama que ele tinha. O Ivanir, que é barqueiro, está me dizendo que tudo aconteceu ali, na frente daquela casa. De quem que é aquela casa? A casa do seu Nicolau, avô do Ricardinho. No dia seguinte, consigo me aproximar do seu Nicolau. Quer que conta a história do que foi acontecido? Se o senhor puder falar, se o senhor quiser falar. O avô de Ricardinho conta que o policial de folga havia estacionado o carro sobre um cano que precisava de reparos. Aí a gente pediu a ele para chegar para frente um pouco, encostar o carro para ali assim. Aí ele logo respondeu. Que bom para limpar a cara desse babaca. Que foi eu, para mim, né? Aí o Ricardo estava aqui, aí os 3 tiros começaram. Foi um atrás do outro, pá. Foi assim, de repente. Deu pelas costas, primeiro tiro. Foi pelas costas. Aí que o Ricardo deu uma viradinha, a outra bala pegou aqui. Luiz Paulo Mota Brentano foi preso em flagrante. O soldado tem 25 anos e um histórico de violência. Entrou para a Polícia Militar em 2008. Em 2010, agrediu um rapaz que não queria pagar a conta numa boate. Em 2012, de folga, se envolveu em outra briga e deu uma coronhada na vítima. Na época, o comando da PM declarou que ele era uma pessoa agressiva, que deveria ser retirada das ruas e que não tivesse porte de arma. Só pedimos paz. Tá? A família do Ricardinho pede paz, por favor. No dia da reconstituição do crime, amigos e parentes do surfista fazem uma manifestação. A gente tem agora a situação à esquerda, amigos do Luiz Paulo, e à direita, a namorada e o irmão do Ricardo. Você, pelo jeito, não é amigo do Ricardo, é amigo do Luiz Paulo, é isso? Não, nós somos policiais. E por que vocês trouxeram esse cartaz aqui hoje? Para dar apoio a ele e pedir que o pessoal fale somente a verdade. Houve um movimento pelas redes sociais e aí o pessoal ajudou a pagar, o pessoal, combustível, tudo foi dividido entre os policiais para a gente poder estar aqui. Amigos, a namorada do Ricardo resolveram cobrir o cartaz dos policiais. Todos aguardam a chegada do soldado Luiz Paulo. A gente vai fazer uma oração na hora que ele chegar, para que Deus ilumine a cabeça dele. Ele quem? Pro policial, né? A gente sabe que a justiça é cega, mas é certa. E vai ter justiça.
Santa Maria. A gente não sabe em que carro o Luiz Paulo está vindo, mas não param de chegar viaturas policiais. E não dá para saber onde exatamente vem o Luiz Paulo. A tropa de choque vai atrás. Quanta viatura, gente, eu tô impressionada. Esse é o carro. Ó o carro do Luiz Paulo. A reconstituição acontece numa área isolada e ninguém consegue ver o policial que matou o surfista Ricardinho. Eu acho que ele tá nesse carro aqui, ó. Quase 3 horas depois, o carro onde está Luiz Paulo sai escoltado. Nossa, gente, que isso? O pessoal tá correndo em direção ao carro. É uma vergonha! É uma vergonha! A tia que pedia a paz perde a calma. Vergonha isso! Aqui não tem proteção! E nós aqui, ó, não temos! Que miserável, acabou com a minha vida! Me chamava de pai! Ele toda a vida, pai, volta aqui nas minhas costas, pai, volta! Ô, Vitor, e aí? Coronel, tudo bom? Você tá joia? Tudo em paz? Prazer em revê-lo. A gente veio até a casa do Tenente Coronel Adilson para conhecer o livro que ele escreveu durante um mestrado em Direitos Humanos. Coronel, o senhor entrevistou policiais que cometeram assassinatos. O Tenente Coronel Adilson Paz de Souza foi da Polícia Militar de São Paulo por 30 anos e se aposentou em 2012. No livro há o relato de 4 policiais condenados por homicídio. Eu era juiz, promotor e advogado. Levava a vítima para um matagal, concedia-lhe 1 minuto para oração e sentenciava à morte. Não é de hoje que nós estamos assistindo o discurso dos próprios policiais se referindo a uma guerra. Esse discurso pode levar alguns determinados policiais militares que pertencem a determinados efetivos a se acharem efetivamente numa guerra, e na lógica da guerra opera-se aquela dualidade amigo e inimigo, e o inimigo eu tenho que eliminar, porque senão eu poderia ser eliminado. Quem é o inimigo a ser eliminado? O oponente, o civil. Entendia que devia matar alguém para ser aprovado no meio policial. Algumas vezes, colegas de farda perguntavam se já havia matado alguém. Me sentia cobrado e, para ser respeitado pelo grupo, achei que deveria agir dessa maneira. Todos nós sabemos, e eu trabalhei 30 anos na corporação, que a atividade de policiamento é uma atividade difícil, é uma atividade estressante, é uma atividade que mexe muito com os nervos. Então a pessoa trabalha no limite. Aí chega essa informação da guerra, é perigosíssimo. Você pode literalmente estar encostando o fogo na palha. Em janeiro, a Polícia Militar de São Paulo formou 921 novos sargentos. A palavra guerra apareceu 2 vezes na formatura. Como a comandantes de frações de tropa, onde exercerão diariamente nas ruas de São Paulo a missão de comandar valorosos policiais militares na guerra diária contra o crime que assola nossas ruas. O paraninfo da turma é o coronel aposentado Paulo Telhada, ex-comandante da Rota e eleito deputado estadual. Ele está ao lado do comandante-geral da PM, coronel Ricardo Gambaroni, e do secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre de Moraes. Os senhores retornarão às ruas para lutarem na guerra desleal contra o crime, onde infelizmente várias baixas têm ocorrido. Nós somos o mocinho da história. Enfrentamos diuturnamente o mal. A turma de formandos foi batizada com o nome do sargento Alexandre Iate de Lima, morto em setembro do ano passado. O sargento Alexandre Iate de Lima, de 37 anos, foi baleado no rosto por assaltantes que tinham acabado de roubar um comerciante no bairro de Ipiranga. A gente veio até Praia Grande, na Baixada Santista, que é onde morava o sargento Iate. Eu vou tentar falar com a mãe dele agora, a dona Sueli. Olha, eu tô tão mal que eu não tô conseguindo nem olhar a foto dele. Imagino, meus pêsames. A semana que vem vou procurar psicóloga, porque vai fazer 5 meses, eu não consigo nem olhar a foto dele, imagine falar. Este vídeo mostra o dia em que o sargento Iate entrou na força tática da PM.
incorporando minha força tática no 3º Batalhão, prometo honrar e ostentar esse braçal e bona, símbolo de dignidade, moralidade e legalidade. Bem-vindo, Iate. Bem-vindo à família aí, parabéns pela conquista. Venha para somar com a gente aí. É uma profissão que ele amava, só isso, ele amava a profissão, a farda era a segunda pele dele. A gente veio até Embu das Artes, onde morava o sargento Weigert. Ele também morreu no ano passado durante uma operação policial. Em julho do ano passado, o sargento Swami Weigert participava de uma operação da Força Tática da PM em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Em um determinado local, ele se protegeu. Quando ele colocou a cabeça para ver, né, se estava correndo, se tinha alguém ali, na hora que ele colocou a cabeça, ele tomou um tiro no olho esquerdo, e ele morreu na hora. Foi o único tiro que ele tomou. Ele trabalhou na PM por 24 anos. Era o último plantão dele na rua, porque eu sempre falava para ele, você já está perto de aposentar, né? Sai da rua, tá perigoso. E ele se foi. E pra gente não restou o quê? Uma farda, um braçal, uma bandeira que a PM me deu. Não vai me trazer de volta. O nome na farda também vai ficar de herança para o filho mais velho, que acabou de se formar soldado da Polícia Militar. Ele foi pro velório do pai, ele viu o pai, enterrou o pai fardado e depois voltou pro quartel. Em 2014, 10 PMs foram mortos em serviço na capital e na Grande São Paulo. Já o número de civis mortos pela polícia foi 50 vezes maior, 518 pessoas. O soldado Luiz Paulo mora com a família a 200 quilômetros da Guarda do Embaú. É bem aqui, é do lado. Nós viemos até Joinville para tentar conversar com o soldado Luiz Paulo Mota, e essa aqui é a rua onde a família dele mora. Como não encontramos ninguém na casa de Luiz Paulo, tentamos conversar com os vizinhos. Vamos, viatura. Direita, esquerda, dá uma olhada. Logo depois tem a igreja. Olá, boa tarde. Eliane, Profissão Repórter. O que é o serviço de vocês? Qual que é o... Bom, nós somos repórteres e a gente está fazendo uma reportagem sobre o caso da morte do Ricardo, surfista. Sim, devido à situação aí, acho que é melhor vocês pegarem e falar com o comando lá, né? E o comando passa melhores informações para vocês, tá ok? De evitar confronto. Tendo visto que é um policial, pode dar problema para frente, né? Nós somos repórteres e sempre queremos ouvir o outro lado. Se é policial, se é advogado, nós tratamos todos da mesma maneira. Deixa eu me apresentar, eu sou Eliane. Tudo bem, capitão? Tudo bem? Tudo bom, nós somos do Profissão Repórter. Se me filmar, depois eu peço direito. Nós estamos... Não, vamos conversar? Então desliga a câmera, pra gente conversar primeiro. No próximo bloco. Desculpa, isso foi via pública, eu vou continuar gravando. E o uso do kit flagrante na cena do crime. Se tivesse feito o exame residográfico, todo mundo ia ver que não tinha pólvora nenhuma na mão dele. O que é o serviço de vocês? Qual que é o... Bom, nós somos repórteres e a gente está fazendo uma reportagem sobre o caso da morte do Ricardo, surfista. Nossa equipe é abordada por policiais militares de Santa Catarina no momento em que tentamos falar com os familiares do soldado Luiz Paulo Mota. Ele foi preso em flagrante pelo assassinato do surfista Ricardo dos Santos. 3 carros. 3 carros. Estranha a presença de tantos policiais ali. Me parece que realmente chegaram com a intenção de impedir que vocês fizessem o trabalho de vocês na rua onde mora esse soldado. Tudo bem, capitão? Tudo bem? Tudo bom, nós somos do Profissão Repórter. Se me filmar, depois eu peço direito. Nós estamos... Não, vamos conversar? Então desliga a câmera, pra gente conversar primeiro. Beleza? Tá, ok. Se ele só passar na televisão, eu vou processar ele. Pode ser? Desculpa, isso foi via pública, eu vou continuar gravando. Pode continuar conversando. Espera, minha imagem não vai aparecer, né, velho? Eu não tô autorizando a minha imagem. Se ele não baixar a câmera, nem conversa.
Nesse momento a gente tomou uma decisão, minha decisão e do repórter cinematográfico Eduardo Apolinário, de não baixar a câmera. Por estarmos numa via pública e por se tratar de um agente público, acho que a informação ali era muito importante pra gente, né? E vocês continuaram com a câmera ligada? Continuamos com a câmera ligada. A gente está só tentando fazer o nosso trabalho, assim. A gente gostaria de saber o que aconteceu. Não, eu quero saber o que está acontecendo aqui. Estamos tentando ouvir os familiares, enfim, os vizinhos. Eles querem dar entrevista, alguma coisa? Não sei te dizer, porque eu tentei bater lá e ninguém atendeu. Deixa ele no processo, ele vai se defender lá no processo, entendeu? Não é a família dele que vai falar agora por ele, entendeu? Ele vai falar no processo. Mas assim, por que o senhor está me dizendo isso, não a família? A família ligou para o senhor vir falar comigo? Essa é a minha dúvida. Tem contato com a família, moça. Eu gostaria de saber o que aconteceu, assim, para 3 viaturas serem deslocadas para cá, assim. Não tem viatura a mais, tem viatura necessária o suficiente para ter ocorrência. Mas qual é a ocorrência? Mas passaram aqui informação que tá muita gente na frente da casa, até a questão de segurança dele, respeito à família também, né? Será que vai estar passando por problemas, alguma coisa? Mas em que momento que eu desrespeitei a família? Se em algum momento eles disserem, olha, mocinha, por favor, eu não quero dar entrevista pra você, eu vou sair, vou embora. É que ninguém veio falar comigo, entendeu? Sim. E eu tô fazendo o meu trabalho de tentar ouvir as pessoas. Beleza. E acho que acharam super certo. Que bom que mantiveram a câmera ligada, porque eles entenderam também que eles talvez estivessem começando ali uma ação de abuso de autoridade. Mas depois eles compreenderam. E foram embora. Parece, foram embora. Pedimos para entrevistar o comandante do 8º Batalhão, onde trabalhava o soldado Mota. A resposta está nesta mensagem de celular. O comando só vai se pronunciar quando o caso estiver encerrado. Wagner de Souza Ribeiro foi a última vítima da Polícia Militar em 2014. O caso começou com uma explosão de caixa eletrônica do Banco do Brasil no Réveillon. Depois do assalto ao Banco do Brasil, Wagner teria fugido por essa rua e entrou nessa casa que não tem portão. Dá licença, boa noite. O senhor Eduardo permitiu que a gente viesse aqui mostrar o caminho percorrido pelo Wagner. Ele fugindo da polícia, né? Ele subiu aqui, essa escada. 6 policiais militares de São Paulo foram presos depois que um dos PMs confessou ter executado um bandido desarmado. Antes da confissão do sargento Marcos Akira, o inquérito falava em ação de legítima defesa dos PMs. O padrão do boletim de ocorrência, a descrição, são todas iguais, são todas idênticas, não é? E quando existe a confissão de um policial, como houve do sargento Akira, aqueles outros boletins de ocorrência semelhantes ficam sob suspeição, com certeza. As fotos da reconstituição do crime mostram que Wagner foi executado. O sargento Akira confessa que os PMs deram tiros na parede e puseram uma arma na mão dele para forjar uma cena de tiroteio contra bandido. A poucos metros do suspeito, o policial da rota atira. Neste outro caso, foram as câmeras de segurança da cidade que flagraram uma fraude com uso de kit flagrante na morte de um usuário de crack. Um dos PMs então se aproxima do homem caído. Um outro policial já está agachado e, quando levanta, afasta com o pé uma arma que até então não tinha aparecido na cena do crime. O caso de tiroteio forjado de maior repercussão teve como vítimas 2 pichadores. Os parentes de Alex Dalla Vecchia e de Ailton dos Santos se envolveram na investigação para provar que eles não eram assaltantes e que não estavam armados, como disseram os policiais. Se tivesse feito o exame residuográfico, todo mundo ia ver que não tinha pólvora nenhuma na mão dele. Os PMs acusados foram afastados do patrulhamento e serão julgados por duplo homicídio. Eu quero que pelo menos seja condenado, né? Porque estão tudo solto. Tá tudo respondendo em liberdade. Semana passada, os parentes dos pichadores fizeram um pedido de indenização na Defensoria Pública. Quero uma pensão para os meus filhos, né? Que valor? Indenização. O valor é 2 milhões. Alex deixou 5 filhos e uma mulher grávida de 8 meses. E Bruna, como é que vai ser o seu futuro? Ai, só Deus sabe, né? Porque é difícil, meus filhos mesmo não vai lembrar do pai, né? O meu mais velho não vai lembrar, esse aqui não vai nem conhecer. O secretário de Segurança Pública de São Paulo não quis gravar entrevista. Em nota, afirma que o aumento do número de pessoas mortas pela polícia
é uma decorrência do crescimento de 52% no confronto com criminosos e que a redução das mortes é prioridade da Secretaria. Vocês estão indo embora da casa? Já. Por que vocês estão indo embora? Porque eles não vão pegar aqui, A senhora tem medo? Como que não tem? A gente chegou aqui bem na hora em que a família estava se mudando, eles fecharam a casa, foram embora da comunidade depois que o Kaique morreu.